O Natal. Para muitos, sinônimo de união, alegria, família. Para mim, naquele ano, foi o eco ensurdecedor do silêncio. Eu havia dedicado minha vida a ele, meu único filho. E, na noite mais mágica do ano, ele me deixou sozinho. Sem uma palavra, sem um adeus. A dor da ausência era mais cortante que o frio do inverno. Mas o que ele não sabia, o que ninguém sabia, era que por trás da minha solidão havia uma verdade. Uma verdade que, 2 dias depois, viria à tona e mudaria tudo. Esta é a história de seu Joaquim e seu filho, Daniel, e de como o verdadeiro espírito do Natal pode revelar os segredos mais profundos e curar as feridas mais antigas. O cheiro de pinho e canela, que para muitos trazia promessa de alegria e união, para seu Joaquim, naquele Natal, era apenas um lembrete amargo de sua solidão. A casa, cuidadosamente decorada com as mesmas guirlandas e luzes pisca-pisca de anos, parecia vazia demais, o silêncio pesado como um manto de neve. Ele sentou-se na velha poltrona de balanço, o olhar fixo na árvore de Natal, onde as bolas coloridas refletiam a luz bruxuleante da lareira. Cada enfeite, cada piscar de luz, trazia uma memória, um eco de risadas e vozes que já não preenchiam mais aquele espaço. Daniel, seu único filho, havia prometido vir. Mas o relógio avançava, e a cadeira-mesa da ceia permanecia vazia, um testemunho mudo de uma ausência que doía mais que qualquer frio. Seu Joaquim havia dedicado sua vida a Daniel. Desde que Ana, sua amada esposa, partirá cedo demais, vítima de uma doença traiçoeira, ele se tornou pai e mãe, pilar e porto seguro. As mãos calejadas, o rosto marcado pelas rugas da vida, cada cicatriz contava uma história de sacrifício e amor incondicional. Ele se lembrava de Daniel pequeno, com os olhos curiosos e o sorriso banguela, correndo pelos campos da pequena propriedade, um raio de sol em sua vida. As noites em claro, trabalhando na lavoura sob a luz da lua, ou fazendo pequenos concertos para os vizinhos, eram todas por Daniel. Cada moeda guardada, cada centavo economizado, tinha um único propósito, o futuro de seu filho. Ele queria que Daniel tivesse uma vida melhor, que não precisasse passar pelas mesmas dificuldades que ele. E Daniel, com sua inteligência aguçada, parecia corresponder às suas expectativas, sempre com as melhores notas na escola, trazendo para casa diplomas e elogios que seu Joaquim guardava como tesouros, mais preciosos que ouro. Mas, à medida que Daniel crescia, uma sutil mudança começou a se manifestar. Quando ele entrou na adolescência e começou a frequentar a escola na cidade maior, onde conheceu colegas de famílias mais abastadas, seu Joaquim percebeu os primeiros sinais de uma vergonha velada. Daniel começou a se incomodar com as roupas simples do pai, com suas mãos calejadas, com o cheiro de terra e suor que parecia impregnado em seu Joaquim, um cheiro que para o pai era de trabalho e dignidade. As visitas dos amigos à casa tornaram-se raras, e quando aconteciam, Daniel parecia tenso, apressando-os para sair, como se tivesse algo a esconder. Seu Joaquim sentia um aperto no peito, uma pontada de tristeza, mas tentava justificar. Era a idade, a influência dos novos amigos, a busca por sua própria identidade. Ele queria acreditar que era apenas uma fase, que o amor e o carinho que ele lhe dedicava seriam suficientes para mantê-lo perto, para lembrá-lo de suas raízes. Ele se destacava academicamente, sempre o primeiro da turma, e isso enchia seu Joaquim de um orgulho que mal cabia no peito. Quando Daniel foi aprovado em engenharia em uma das universidades mais prestigiadas do país, seu Joaquim sentiu que todos os seus sacrifícios haviam valido a pena. Era a realização de um sonho, não apenas seu, mas de Ana também. Ele vendeu o pouco que tinha, um pequeno terreno que herdara de seus pais, pegou empréstimos com parentes e amigos, e com a ajuda de seu João, um vizinho que sempre o apoiou e acreditou em Daniel, conseguiu pagar a mudança e as primeiras mensalidades. Acreditava que, agora, Daniel veria o quanto ele o amava, o quanto ele havia lutado por ele. Mas a distância física e emocional só aumentou, como um abismo que se abria entre eles. Na faculdade, Daniel mergulhou em um novo círculo social, um mundo de festas, viagens e luxo que seu Joaquim mal podia imaginar. Ele começou a se vestir de forma diferente, a falar de um jeito que o pai mal reconhecia, usando palavras e expressões que lhe eram estranhas. Suas visitas à casa tornaram-se cada vez mais esporádicas, e quando vinha, parecia um estranho, um hóspede educado, mas distante. As conversas eram superficiais, ele evitava falar sobre seus novos amigos e sua vida na cidade grande,
como se quisesse proteger o pai de uma realidade que ele achava que seu Joaquim não entenderia. O pai tentava se aproximar, perguntava sobre seus estudos, sobre seus sonhos, sobre as novidades da faculdade, mas Daniel respondia com monossílabos, com um olhar distante que dizia a seu Joaquim que ele já não pertencia mais àquele lugar, nem a ele. O abismo entre pai e filho crescia a cada dia, um vazio que consumia seu Joaquim por dentro, uma dor silenciosa que ele carregava sozinho. Seu Joaquim se sentia invisível, uma sombra na vida de Daniel. Mas seu amor por ele era inabalável. Ele continuava a trabalhar, a economizar, a enviar-lhe o pouco que tinha, sempre com uma carta cheia de carinho e conselhos, contando as novidades da cidade, as fofocas dos vizinhos, as receitas novas que aprendia. Daniel respondia com bilhetes curtos, quase protocolares, que mal davam notícias, e que seu Joaquim guardava com a esperança de que um dia ele voltaria a ser o seu menino. A dor da ingratidão era um fardo pesado, mas ele o carregava em silêncio, acreditando que um dia Daniel entenderia, que um dia ele reconheceria o amor e o sacrifício do pai. Ele sonhava com o dia da formatura de Daniel, imaginando com a beca, o diploma nas mãos, e ele ali, na primeira fila, aplaudindo com todo o seu coração, com a alma transbordando de orgulho. Seria o ápice de todos os seus sacrifícios, a prova de que valeu a pena, a coroação de uma vida de lutas. Mas a realidade, mais uma vez, se mostrou cruel. Faltando poucos meses para a formatura, Daniel ligou. Sua voz, antes tão cheia de carinho, agora soava fria e distante, quase mecânica. Pai, preciso te dizer uma coisa. A formatura é daqui a alguns meses, e eu não quero que o senhor vá. As palavras atingiram seu Joaquim como um raio, um choque que o paralisou. O telefone escorregou de suas mãos, e o mundo pareceu desabar ao seu redor, as paredes de sua pequena casa girando. Como assim, meu filho? Ele conseguiu balbuciar, com a voz embargada, as lágrimas já escorrendo. Eu trabalhei tanto, sonhei tanto com esse dia. Daniel o interrompeu, impaciente, com um tom de voz que nunca havia usado com o pai. Pai, por favor. É um evento sofisticado, com pessoas importantes. O senhor não se encaixaria. Seria uma vergonha para mim. A cada palavra, um pedaço do coração de seu Joaquim se estilhaçava, como vidro quebrado. Ele o chamou de vergonha. Ele, que havia dado a Daniel tudo o que tinha, que havia sacrificado sua vida por ele. A dor era insuportável, uma ferida aberta que sangrava sem parar, mas algo dentro dele, uma brasa de dignidade que ele pensou estar apagada, começou a queimar, transformando a dor em uma raiva fria e calculista. Ele não iria chorar. Não iria implorar. Ele iria lutar. Tudo bem, Daniel, ele disse, com a voz surpreendentemente firme, uma calma que ele não sabia de onde vinha. Se é isso que você quer, eu não irei. Mas saiba que o amor de um pai não se mede por aparências, nem por diplomas, nem por status social. Desligou o telefone, com as mãos trêmulas, mas com uma decisão tomada. Ele não o queria em sua formatura? Mal sabia ele o que seu Joaquim tinha preparado. O gancho estava lançado. A dor silenciosa de seu Joaquim se transformaria em uma lição inesquecível para Daniel, uma reviravolta que ninguém jamais esperaria, um momento de redenção que marcaria suas vidas para sempre. E agora, no Natal, a ausência de Daniel era um eco daquela dor antiga. Seu Joaquim pegou uma caixa de madeira antiga, empoeirada, que guardava no fundo do armário. Dentro, entre cartas amareladas e fotos desbotadas, havia um pequeno medalhão de prata, com uma gravação quase ilegível. Ele o segurou com carinho, o polegar acariciando a superfície fria. Um segredo. Um segredo que ele guardava há décadas, um segredo que estava prestes a ser revelado, e que mudaria para sempre a percepção de Daniel sobre o pai que ele havia deixado sozinho no Natal. A solidão do pai, naquele momento, era apenas o prelúdio de uma verdade que viria à tona, uma verdade que o filho, em sua busca por status e reconhecimento, havia ignorado por tempo demais. O Natal, afinal, ainda guardava suas surpresas, e a maior delas estava prestes a ser desvendada. O palco estava montado para a revelação. 2 dias se passaram desde o Natal. O silêncio na casa de seu Joaquim havia se tornado uma presença quase física, um companheiro constante que ecoava a ausência de Daniel. Aquele medalhão de prata, com sua gravação quase ilegível,
era o único elo com o passado que ele havia jurado manter em segredo. Seu Joaquim sentia um cansaço profundo, não apenas físico, mas da alma. A dor da ingratidão de Daniel, somada à solidão do Natal, havia cobrado seu preço. Ele começou a sentir uma tontura, uma fraqueza que o fez cambalear. Tentou se levantar da poltrona, mas suas pernas falharam, e ele caiu no chão frio da sala, o medalhão escorregando de suas mãos e rolando para debaixo do sofá. A escuridão o engoliu. Enquanto isso, Daniel, em sua bolha de festividades e aparências, tentava ignorar a pontada de vazio que sentia. O Natal com Isabela e seus amigos havia sido, em teoria, perfeito. Risadas, presentes caros, champanhe. Mas algo faltava. Uma voz em seu interior, a voz da consciência, sussurrava o nome de seu pai. Ele tentava abafar, mas a imagem de seu Joaquim sozinho na casa, com a árvore de Natal iluminada, mas sem calor, o assombrava. Isabela, percebendo sua distração, o repreendia com um olhar. O que foi, Daniel? Parece que viu um fantasma. Não vai me dizer que está pensando no seu pai de novo? Daniel tentava disfarçar, mas a verdade era que sim, ele estava pensando no pai. A culpa, um sentimento que ele havia tentado enterrar por anos, começava a emergir, como uma planta teimosa que rompe o asfalto. Foi então que o telefone tocou. Era a doutora Sofia. Sua voz, geralmente calma e serena, estava carregada de urgência. Daniel, preciso que venha ao hospital imediatamente. Seu pai, seu Joaquim não está bem. O mundo de Daniel desabou. A culpa se transformou em pânico. Ele mal conseguiu responder, o coração batendo descompassado no peito. O quê? O que aconteceu? Doutora. Sofia explicou que um vizinho, seu João, preocupado com o silêncio na casa de seu Joaquim, havia ido verificar e o encontrou desmaiado. Ele havia sido levado às pressas para o hospital. Daniel, há algo mais que você precisa saber. Algo sobre seu pai. Algo que ele guardou por muito tempo. A voz de doutora. Sofia era um mistério, um convite a uma verdade que Daniel não estava preparado para ouvir. Ele desligou o telefone, as mãos trêmulas, o rosto pálido. Isabela, ao seu lado, perguntou o que havia acontecido. Meu pai, ele está no hospital, Daniel conseguiu dizer, a voz embargada. Eu preciso ir. Isabela, com um suspiro de impaciência, tentou dissuadi-lo. Mas Daniel, temos a festa de Ano Novo amanhã. E seu pai, ele sempre foi tão dramático. As palavras dela, antes tão influentes, agora soavam vazias, insignificantes. Daniel olhou para ela, e pela primeira vez, viu a superficialidade que ela representava. Não, Isabela. Eu preciso ir. Meu pai precisa de mim. E sem olhar para trás, ele saiu correndo, deixando para trás a festa, os amigos e a vida de aparências que ele havia construído. No hospital, o corredor parecia interminável. Cada passo era um peso, um lembrete de sua ingratidão. Ele encontrou doutora Sofia na sala de espera, com o doutor Elias ao seu lado. O doutor Elias, um homem de cabelos brancos e olhar sábio, era um médico renomado na cidade e um amigo de longa data de seu Joaquim. Daniel, doutora. Sofia começou, com a voz suave. Seu pai está estável agora, mas foi um susto. Ele precisa de repouso absoluto. Daniel assentiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu fui um idiota, Sofia. Eu o deixei sozinho no Natal. Doutora. Sofia o interrompeu, com um olhar de compaixão. Daniel, há algo que você precisa saber sobre seu pai. Algo que ele guardou por você, por todos esses anos. O doutor Elias, então, tomou a palavra. Daniel, seu pai é um homem de honra. Um homem que fez o maior sacrifício que um pai pode fazer por um filho. E é hora de você saber a verdade. O doutor Elias começou a narrar uma história que Daniel jamais imaginaria. Uma história que começou muito antes de seu nascimento, quando seu Joaquim e Ana, seus pais, eram jovens e cheios de sonhos. Eles eram um casal apaixonado, com planos de construir uma vida juntos, de ter uma família grande e feliz. Seu Joaquim, um inventor nato,
estava desenvolvendo um projeto revolucionário para uma máquina agrícola que prometia transformar a vida dos pequenos agricultores da região. Era seu grande sonho, sua paixão, e ele estava prestes a conseguir o financiamento necessário para patenteá-la e produzi-la em larga escala. O sucesso estava ao seu alcance, a promessa de uma vida confortável e próspera para sua futura família. Mas o destino, mais uma vez, interveio. Ana adoeceu. Uma doença rara e agressiva, que exigia um tratamento caríssimo, disponível apenas em outro país. Os médicos deram poucas esperanças, mas seu Joaquim se recusava a desistir. Ele vendeu tudo o que tinha, cada pedacinho de terra, cada economia, mas não era o suficiente. O projeto da máquina agrícola, que valia uma fortuna, era sua última esperança. Ele procurou investidores, mas o tempo era curto e a burocracia lenta. Foi então que ele tomou a decisão mais difícil de sua vida. Ele vendeu o projeto de sua máquina agrícola, sua paixão, seu sonho de uma vida melhor, para um grande empresário do setor, por uma quantia que cobriria o tratamento de Ana. A única condição que ele impôs foi que o empresário nunca revelasse a origem do projeto, para que Ana não se sentisse culpada, e para que Daniel, que ainda não havia nascido, nunca soubesse do sacrifício. O empresário, um homem de bom coração, concordou. Ana foi tratada, mas a doença já estava muito avançada. Ela viveu apenas o suficiente para ver o nascimento de Daniel, para segurá-lo em seus braços e sussurrar um último "eu te amo" para seu Joaquim, antes de partir. Seu Joaquim, então, se viu sozinho, com o bebê nos braços e um futuro incerto, mas com a promessa de que Daniel teria todas as oportunidades, custasse o que custasse. O Dr. Elias continuou, explicando que o empresário que comprou o projeto de seu Joaquim se tornou um dos maiores nomes da indústria agrícola, e a máquina, um sucesso mundial, transformando a vida de milhões de agricultores. Ele, o Dr. Elias, era o médico que tratou Ana, e foi testemunha de todo o sacrifício de seu Joaquim. Ele havia guardado o segredo por todos esses anos, a pedido do amigo, mas agora, com seu Joaquim no hospital e Daniel em sua frente, ele sentia que era hora de a verdade vir à tona. Daniel, o Dr. Elias disse, com a voz embargada, seu pai não é um homem simples por escolha. Ele é um homem simples por amor. Ele abriu mão de uma fortuna, de uma vida de luxo e reconhecimento, para salvar sua mãe e garantir seu futuro. Ele é um herói, Daniel. E você, em sua busca por status e aparências, o humilhou, o desprezou. Você o deixou sozinho no Natal, sem saber que ele havia sacrificado tudo por você. As palavras do Dr. Elias atingiram Daniel como um raio, um choque que o paralisou. Ele sentiu o peso de sua ingratidão, a profundidade de sua cegueira. As lágrimas escorriam livremente pelo seu rosto, molhando sua camisa. Ele havia julgado seu pai pela aparência, pela simplicidade, sem nunca ter se dado ao trabalho de conhecer a verdade, a história por trás das mãos calejadas e do olhar cansado. Ele havia trocado o amor incondicional de seu pai por um mundo de aparências e superficialidades. A dor era insuportável, uma ferida aberta que sangrava sem parar. Ele precisava ver seu pai. Precisava pedir perdão. Precisava reparar o erro de uma vida inteira. Daniel correu pelos corredores do hospital, o coração batendo descompassado no peito, cada passo um eco de seu arrependimento. As palavras do Dr. Elias e da doutora Sofia ressoavam em sua mente, como um martelo quebrando as paredes de sua ignorância. Seu pai, um herói. Seu pai, um homem que havia sacrificado tudo por ele. E ele, Daniel, o havia deixado sozinho no Natal, o havia chamado de vergonha. A imagem de seu Joaquim sentado sozinho na poltrona, com a árvore de Natal iluminada, mas sem calor, o assombrava. Ele se sentia o pior dos filhos, um monstro de ingratidão. Chegou ao quarto de seu Joaquim, e a cena o atingiu como um soco no estômago. Seu pai estava deitado na cama, pálido, frágil, com soro no braço. O rosto marcado pelas rugas da vida, mas agora com uma expressão de dor e cansaço. Daniel se aproximou lentamente, as pernas trêmulas, o coração apertado. Segurou a mão calejada de seu Joaquim, e sentiu a aspereza da pele, as cicatrizes que contavam uma história de trabalho e sacrifício. As lágrimas escorriam livremente pelo seu rosto, molhando a mão do pai. Pai! Ele sussurrou, a voz embargada. Me perdoa. Me perdoa por tudo. Eu não sabia. Eu fui um tolo,
um ingrato. Seu Joaquim, mesmo inconsciente, parecia sentir a presença do filho. Um leve tremor percorreu seu corpo, e uma lágrima solitária escorreu de seu olho fechado. Daniel permaneceu ao lado do pai por horas, segurando sua mão, sussurrando palavras de arrependimento e amor. Ele revisou sua vida, cada momento em que havia se envergonhado do pai, cada vez em que havia priorizado as aparências em detrimento do amor. Ele se lembrou da infância, das histórias que seu Joaquim contava, das brincadeiras no campo, do cheiro de terra e café fresco que sempre o transportava para um lugar de segurança e amor. Ele se lembrou das cartas que o pai lhe enviava na faculdade, cheias de carinho e conselhos, e dos bilhetes curtos e protocolares que ele respondia. A cada lembrança, um pedaço de seu coração se curava, um pedaço de sua alma se reconstruía. Ele percebeu que a simplicidade do pai não era pobreza, mas sim a consequência de um amor imenso, um amor que havia custado uma fortuna, um amor que havia custado um sonho. Ele havia trocado o amor incondicional de seu pai por um mundo de aparências e superficialidades, e agora, a verdade o atingia em cheio, como um raio. Ele havia perdido tempo demais, havia ferido seu pai profundamente, mas ainda havia tempo para reparar o erro, para recomeçar. Ele prometeu a si mesmo que faria de tudo para honrar o sacrifício de seu pai, para fazê-lo orgulhoso, para mostrar a ele o quanto ele o amava. Enquanto Daniel velava o pai, doutora Sofia e o doutor Elias entraram no quarto. Eles observaram a cena em silêncio, com um olhar de compaixão e esperança. Ele vai ficar bem, Daniel, doutora. Sofia disse, com a voz suave. Seu pai é forte. Daniel assentiu, sem tirar os olhos do pai. Eu sei, Sofia. E eu vou cuidar dele. Eu vou cuidar de tudo. O doutor Elias se aproximou, colocando a mão no ombro de Daniel. Seu pai sempre soube que você tinha um bom coração, Daniel. Ele só precisava que você enxergasse a verdade. Daniel olhou para o doutor Elias, os olhos marejados. Eu não sei como agradecer a vocês, por terem me contado a verdade, por terem me dado a chance de reparar meu erro. Doutora. Sofia sorriu. Seu pai fez o maior sacrifício por você, Daniel. Agora é a sua vez de honrá-lo. Daniel assentiu, uma nova determinação em seu olhar. Ele sabia o que precisava fazer. Ele precisava mudar. Precisava se tornar o filho que seu pai merecia, o homem que seu pai havia sonhado. Aquele Natal, que começou com a solidão e a dor, estava prestes a se transformar em um novo começo, um recomeço baseado na verdade, no amor e na gratidão. O palco estava montado para a redenção. A recuperação de seu Joaquim foi lenta, mas constante. Cada dia era um pequeno milagre, um passo em direção à cura, não apenas física, mas da alma. Daniel permaneceu ao seu lado, incansável, dedicando-se ao pai com uma devoção que ele nunca havia demonstrado antes. Ele lia para seu Joaquim, contava as novidades da cidade, as fofocas dos vizinhos, as receitas novas que aprendia. Ele o ajudava a comer, a se levantar, a dar os primeiros passos. E, a cada dia, o abismo que havia se formado entre eles diminuía, preenchido por palavras de carinho, por olhares de compreensão, por toques de amor. Seu Joaquim, em sua fragilidade, observava o filho com um brilho nos olhos, um brilho de orgulho e de esperança. Ele via em Daniel o homem que ele sempre sonhou, o filho que ele havia sacrificado tudo para criar. A dor da ingratidão havia sido substituída pela alegria da reconciliação, a amargura pela doçura do perdão. Daniel, por sua vez, havia passado por uma transformação profunda. Ele rompeu com Isabela, percebendo a superficialidade de seu relacionamento. As festas, as viagens, o luxo, tudo aquilo que antes parecia tão importante, agora soava vazio, sem sentido. Ele havia enxergado o verdadeiro valor das coisas, o que realmente importava na vida: o amor, a família, a gratidão. Ele decidiu dedicar sua vida a honrar o legado de seu pai, trabalhando em prol da comunidade. Ele se tornou um médico mais humano e empático, inspirado pelo exemplo de seu Joaquim. Ele abriu uma clínica popular na cidade onde cresceu, oferecendo atendimento gratuito para aqueles que não podiam pagar, um gesto de amor e retribuição. Era sua forma de honrar o sacrifício de seu pai e a ajuda do doutor Elias e da doutora Sofia, de retribuir a comunidade que o viu crescer.
Ele se casou com uma mulher simples e de bom coração, uma enfermeira que trabalhava em sua clínica, que o amava por quem ele era, e não pelo que ele representava. Eles tiveram filhos, e Daniel fez questão de que eles crescessem conhecendo a história de seu avô, a história do amor incondicional que o salvou, um legado de valores e princípios. O Natal seguinte foi diferente. A casa de seu Joaquim estava cheia de vida, de risadas, de vozes. Daniel, sua esposa e seus filhos estavam lá, celebrando o verdadeiro espírito do Natal. A mesa da ceia estava farta, e a cadeira que antes estava vazia, agora estava ocupada por Daniel, que olhava para o pai com um sorriso emocionado. Seu Joaquim, sentado na poltrona de balanço, observava a cena com um olhar sereno e cheio de paz. Ele havia recuperado seu filho, sua família, seu legado. Daniel se aproximou do pai, segurando um pequeno embrulho. Pai, ele disse, com a voz embargada, este é para o Senhor. Seu Joaquim abriu o embrulho, e seus olhos se arregalaram. Era um medalhão de prata, idêntico ao que ele havia perdido, com a mesma gravação quase ilegível. Como? Ele perguntou, com a voz embargada. Daniel sorriu. Eu encontrei o seu pai. Estava debaixo do sofá. Mas este é um novo, com uma nova gravação. Seu Joaquim olhou para o medalhão e leu a gravação: ao meu herói, meu pai. Com amor e gratidão, Daniel. As lágrimas escorreram pelo rosto de seu Joaquim, lágrimas de alegria, de orgulho, de amor. Aquele medalhão, que antes era um símbolo de sacrifício e segredo, agora era um símbolo de amor, gratidão e redenção. Daniel havia finalmente compreendido o valor do sacrifício de seu pai, e o havia honrado da forma mais bela possível. O Natal, a partir daquele ano, se tornou um símbolo de renovação e união para a família, um lembrete constante da verdade que Daniel descobriu. Os anos voaram como folhas ao vento, e a vida, em sua sabedoria, continuou a tecer novas histórias e a aprofundar as antigas. Seu Joaquim, agora com seus 85 anos, sentava-se na varanda de sua casa, as mãos enrugadas, mas o olhar sereno e cheio de paz, um reflexo de uma vida bem vivida. Ao seu lado, Daniel, com seus 50 anos, um homem maduro e respeitado, com os cabelos grisalhos e a sabedoria estampada no rosto, um exemplo para seus filhos e netos. Ele era um médico renomado, mas sua maior riqueza era a família que havia construído e o amor incondicional de seu pai, um tesouro que ele guardava com carinho. Seus filhos e netos, agora crescidos, rodeavam-nos, ouvindo com atenção as histórias que se tornaram lendas na família, contadas e recontadas a cada reunião. O baú de madeira, que antes guardava as lembranças dolorosas do passado, agora era um tesouro de amor e gratidão. Dentro dele, não havia apenas as fotos desbotadas de Ana, mas também as cartas que seu Joaquim havia enviado a Daniel na faculdade, e as respostas de Daniel, agora repletas de arrependimento e amor, um diálogo de almas que atravessou o tempo. Daniel as lia em voz alta para seus filhos e netos, com a voz embargada pela emoção, explicando cada detalhe, cada sacrifício, cada lição. Ele falava sobre a simplicidade de sua infância, sobre o trabalho árduo de seu pai, sobre a vergonha que sentiu e o arrependimento que o consumiu. Ele não escondia suas falhas, mas as usava como um testemunho do poder do amor e do perdão, uma prova de que é possível mudar e crescer. Meus filhos, meus netos, Daniel dizia, com a voz firme e cheia de emoção, seus olhos fixos nos deles, nunca se esqueçam de onde vocês vieram. Nunca se envergonhem de suas raízes. E, acima de tudo, nunca subestimem o amor de um pai. Meu pai me deu tudo o que tinha, e eu, em minha cegueira, o desprezei. Mas ele, com sua sabedoria e seu amor incondicional, me deu a maior lição da minha vida. Ele me ensinou que o verdadeiro sucesso não está nos títulos ou no dinheiro, mas na gratidão, na humildade e no amor que cultivamos em nossos corações. Seu Joaquim, com um sorriso gentil, acariciava a mão de Daniel, seus olhos brilhando com orgulho que superava qualquer dor do passado, um orgulho que era recompensa de uma vida de dedicação. Os netos de seu Joaquim, inspirados pela história de seu avô, cresceram com profundo respeito pelos valores familiares e pela importância do sacrifício. Eles se tornaram pessoas íntegras, dedicadas, com um senso de humanidade que os diferenciava, seguindo os passos de Daniel e seu Joaquim. A clínica popular que Daniel havia fundado prosperou, tornando-se um centro de referência em atendimento médico gratuito, um legado de amor e compaixão que se estendia por gerações, um farol de esperança para a comunidade.
A história de seu Joaquim e Daniel, contada e recontada, tornou-se um conto da alma, uma inspiração para todos aqueles que acreditam no poder do amor incondicional e na capacidade de redenção do espírito humano, um testemunho da força da família. E assim, a história de seu Joaquim, o pai que foi deixado sozinho no Natal, mas que com seu amor incondicional e sua sabedoria, transformou a vida de seu filho, tornou-se um conto da alma. Um conto que ecoava a verdade de que a maior riqueza de uma família não está nos bens materiais, mas nos laços de amor, respeito e gratidão que a unem. Um legado que ensinava que, mesmo diante da ingratidão, o amor de um pai é capaz de tecer o destino de uma forma que ninguém jamais esperaria, transformando a dor em redenção, a vergonha em orgulho e o desprezo em um amor eterno. E que, no final, a maior vitória é a de um coração que aprendeu a amar e a perdoar, um coração que finalmente reconheceu o valor inestimável do amor de um pai, um amor que é a própria essência da vida. O medalhão de prata, agora com a nova gravação, tornou-se um símbolo ainda mais poderoso. Ele representava não apenas o sacrifício original de seu Joaquim, mas também a redenção de Daniel e a força inquebrantável do amor paterno. Sempre que seu Joaquim o usava, sentia o peso da história em seu peito, uma história de dor e triunfo, de perda e reencontro. Daniel, por sua vez, carregava consigo a lembrança vívida daquele Natal solitário, um lembrete constante de sua jornada e da lição que aprenderá. Ele se esforçava para ser um pai presente e amoroso para seus próprios filhos, ensinando-lhes a importância da gratidão, da humildade e do respeito pelas raízes. Ele não queria que seus filhos cometessem os mesmos erros que ele, que se perdessem na superficialidade do mundo. A clínica popular de Daniel prosperou, tornando-se um farol de esperança para a comunidade. Ele e sua esposa, a enfermeira Clara, trabalhavam lado a lado, dedicando suas vidas a cuidar dos mais necessitados. A clínica não era apenas um local de tratamento, mas um centro de acolhimento, onde a humanidade e a compaixão eram tão importantes quanto a medicina. Seu Joaquim, mesmo aposentado, era uma presença constante na clínica, conversando com os pacientes, compartilhando sua sabedoria e inspirando a todos com sua história de vida. Ele era o patriarca, o alicerce de uma família e de uma comunidade que o amava e o respeitava profundamente. Os natais na casa de seu Joaquim nunca mais foram os mesmos. A cada ano, a família crescia, com novos netos e bisnetos, todos reunidos em torno da árvore, cantando canções, trocando presentes e, acima de tudo, compartilhando histórias. A história de seu Joaquim e Daniel era contada e recontada, passando de geração em geração, como um tesouro de família. Ela se tornou um conto da alma, uma lenda que inspirava todos a valorizar o amor incondicional, a perdoar, a buscar a redenção e a nunca esquecer as raízes. O verdadeiro espírito do Natal, para aquela família, não estava nos presentes caros ou nas festas luxuosas, mas na união, no perdão e na celebração do amor que tudo supera. E assim, a vida seguiu seu curso, tecendo novas tramas e fortalecendo os laços de uma família que havia aprendido a valorizar o que realmente importa. Seu Joaquim viveu muitos anos, cercado pelo amor e pela gratidão de seu filho, netos e bisnetos. Ele partiu em paz, deixando um legado de amor incondicional, de sacrifício e de sabedoria. Daniel, por sua vez, continuou a honrar a memória de seu pai, vivendo uma vida plena e significativa, dedicada à família e à comunidade. Ele se tornou um exemplo para todos, um homem que, após um período de cegueira e ingratidão, encontrou a redenção e o verdadeiro sentido da vida. A história de seu Joaquim e Daniel é um lembrete poderoso de que o amor de um pai é um presente inestimável, um tesouro que deve ser valorizado e honrado acima de tudo. É uma prova de que, mesmo nas maiores adversidades, o amor verdadeiro sempre encontra um caminho para curar, perdoar e transformar. E que, no final, a maior vitória é a de um coração que aprendeu a amar e a perdoar, um coração que finalmente reconheceu o valor inestimável do amor de um pai, um amor que é a própria essência da vida. Obrigado por ficar conosco até o final. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir o vídeo e deixar nos comentários de qual cidade você nos acompanha.